Seja bem-vindo ao Jornal da Educação, seu resumo semanal com as notícias da nossa área. Hoje falando diretamente de Goiânia, Goiás, na 36ª reunião da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED. Entre os destaques da semana, o fim da queda da taxa do analfabetismo, a segunda parte da nossa reportagem sobre professores surdos e o sumiço do custo aluno-qualidade no projeto do PNE. Diretamente do campus da Universidade Federal de Goiás, este é o Jornal da Educação. O assunto agora é educação de surdos. Na semana passada nós mostramos aqui no Jornal da Educação a realidade de um professor intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Hoje a gente exibe a segunda parte dessa reportagem, agora com o dia a dia de um professor surdo. A realização é dos repórteres Wellington Soares, Raíssa Pascoal e Marina Melo Pedrosa. O professor de Libras do Senac, Eduardo Pereira, ficou surdo aos 5 anos de idade por causa da meningite. Estudou em uma escola em que ora compartilhava a sala com ouvintes, ora ficava na sala só para surdos. Ele nos conta como foi essa experiência. Na escola, estudei primeiro com surdos em uma sala separada. Depois de 2 anos, fui estudar na mesma sala que ouvintes. Essa experiência diferente me forçou a acompanhar o aprendizado junto com os alunos ouvintes. Eu achava difícil, de verdade, porque o professor ficava falando e eu ficava observando o que ele escrevia e como ele movimentava os lábios para pronunciar as palavras. Ficava olhando para ele, mas eu achava muito difícil. Os ouvintes da sala entendiam, mas o professor falava de lado, de costas para mim. Aí eu não conseguia enxergar sua boca e achava muito difícil entender. Mas isso me forçou a entender o que ele dizia, a ler. Com o passar do tempo, eu consegui entender o que ele explicava na lousa. Pergunta 1. Como você aprendia na escola inclusiva? Com 17 anos eu fui para a escola regular, onde fui lendo os lábios e continuei aprendendo junto com os ouvintes. Aí ficava intercalando entre a sala de ouvintes e a sala de surdos, as duas ao mesmo tempo. Na sala de ouvintes eu aprendi a escrever em português, e na sala de surdos eu aprendi a Libras. Pergunta 2. Pela sua trajetória, é possível incluir crianças muito pequenas em salas regulares? Não dá para colocar crianças surdas muito pequenas junto com os ouvintes porque a velocidade de aprendizagem é diferente. O intérprete vai sinalizando e vai ficando uma confusão e as crianças não conseguem evoluir ao mesmo tempo. Pergunta 3. Na sua opinião, qual é o ponto positivo de surdos estudarem na mesma sala que ouvintes? Estudar com o ouvinte é bom para conhecer, trocar experiências. Aí o surdo aprende o português e o ouvinte aprende Libras e isso é bom. É legal pela experiência de conhecer outras coisas, mas os tempos de aprendizado são diferentes. Separado dos ouvintes, o surdo entende como se estrutura as palavras em Libras e depois vai para a sala de ouvintes com o intérprete, olha, conhece, pensa e relaciona Libras com o português. Pergunta 4. Qual foi a sua maior dificuldade na escola inclusiva? Eu achava muito difícil a língua portuguesa, entender o significado dela. E depois que eu aprendi o português, comecei a entender todas as outras matérias. Depois eu comecei a amar essa língua. Mas antes eu sentia muita dificuldade para ler, para entender a organização das palavras, porque português é muito difícil. Pergunta 5. Como funciona a educação na escola bilíngue? Na escola bilíngue, a educação é feita em 3 passos. Primeiro, a criança entende Libras, a estrutura de Libras. Em segundo lugar, a criança começa a relacionar Libras às palavras em português. Qual sinal de Libras corresponde a que palavra? Em terceiro lugar, as crianças começam a decorar as palavras para lembrar o que cada palavra em português corresponde em Libras. Por hoje é só. Fim do Jornal da Educação. Obrigado pela companhia. Até semana que vem.